Sinal de presença espiritual no seu lar? Você já fez o teste da cadeira para ver se tem espíritos te observando durante seu sono? Se não, vou te ensinar como fazer o teste da cadeira. Você já sentiu que não está sozinho em casa? Uma brisa fria onde não deveria ter? Um sussurro no silêncio? Existe um teste simples. Alguns dizem que é uma lenda, outros não conseguem mais dormir depois de fazê-lo. À meia-noite, coloque um lençol branco sobre uma cadeira vazia, no centro de um quarto escuro. Feche a porta, apague as luzes e espere. Eles dizem que se houver uma presença, ela vai se manifestar. Talvez você ouça um rangido, ou talvez o lençol comece a se ajustar, como se alguém estivesse se sentando. E então você saberá que não estava sozinho? Nunca esteve? Você faria o teste? Se sim, comente amém para livrar sua casa de todo o mal. E siga nosso perfil para mais.